Bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa manhã de sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna. Vou fazer meus comentários finais, que eu queria, na verdade, acho que o Elias trouxe um elemento importante, que é a questão da política, mas eu vou ampliar um pouco essa discussão da política para a questão institucional, porque eu acho que é um ponto que pouca gente tem discutido. Porque, além da questão do problema da unificação do campo da esquerda, criar uma unidade quanto projeto de país, a gente está vivendo, desde 2015, uma crise institucional que se acelera. Tá? E por que eu estou falando isso? Isso afeta a economia, mas isso também afeta os padrões de sociabilidade, isso afeta os padrões de comportamento dos indivíduos ou dos grupos econômicos. Eu gosto de chamar das frações de classe, da sua relação com o trabalho e entre si. E por que eu quero explicar isso? Para mim, um dos elementos centrais dessa crise institucional é fruto do mecanismo da Lava Jato. A Lava Jato, para avançar, precisou utilizar a questão da instabilidade como instrumento de poder. Tá? E esse mecanismo, que ficou sob controle em um determinado momento, nas mãos da República de Curitiba e de parte dos órgãos de imprensa, ganhou um novo patamar, e aí a pressão era enorme. Isso não precisa muito, basta ver o texto do Moro, acadêmico, dos anos 2000, sobre operações mãos limpas. Ele falava, eu preciso da opinião pública para continuar avançando. E aí você quebrou as regras, flexibilizou as regras e burlou as regras. Hoje isso, no artigo que eu escrevi junto com outros colegas, A Guerra de Todos contra Todos, a gente já falava isso. Não era só uma linha cinzenta, você quebrou as regras. Mas como é que você fazia isso? Pressionando o topo do judiciário, tá? Os vazamentos afetavam isso. Para quem não lembra, a capa da Veja, ainda em 2017, era o Toffoli. A delação da OAS não avançou, do presidente da OAS, por causa disso, e porque eu estou querendo ressaltar. Isso estava sob controle. Mas com o efeito Joesley, tá? Isso saiu do controle. Os agentes econômicos, as pessoas perceberam que para se salvar sua grana, o que é que eu tinha que fazer? Gerar instabilidade, balançar o barco. Então todo mundo começou a operar gerando instabilidade, pensando nos seus interesses imediatos. Isso foi implodindo por dentro o sistema político, as institucionalidades e mais. A instituição continua existindo formalmente, mas ela perde capacidade de coordenar os comportamentos humanos. Ela perde a capacidade de coordenar, por exemplo, o futuro econômico e político. Então, a nossa crise institucional é as instituições, elas perdem credibilidade. Isso vale do Supremo, do sistema político, do executivo, do legislativo. E como é que você vai pensar um projeto de país se você não consegue reconfigurar a institucionalidade? E mais ainda, a gente vive, e eu vou arriscar e vou dizer, a gente vive numa democracia restrita. O que aconteceu, por exemplo, na eleição, quando o comandante-em-chefe do Exército Brasileiro passa um Twitter pressionando politicamente o Supremo, isso é uma completa quebra da institucionalidade das hierarquias. Então a gente vive hoje, a gente não tem um Estado de Direito pleno, a gente tem uma democracia restrita, e o que é que isso afeta a economia? Se as instituições não estão funcionando, como é que eu vou projetar investimento? Como é que vem investimento? Ou seja, tem um efeito de demanda, como Elias falou, ou seja, a renda vai crescer, eu vou conseguir vender, mas é mais ainda. Eu não sei o marcos regulatórios, eu não sei o projeto de futuro econômico e político. As instituições que servem de coordenação ao Estado dos conflitos no capitalismo, estou falando no capitalismo, no conflito entre capital e capital, entre capital e trabalho, ele perdeu a capacidade. Isso é fruto do mecanismo da Lava Jato, e isso é fruto, em parte, dos setores dominantes que apoiaram isso para fazer o quê? Eu mudo as regras, depois eu tomo o poder, e depois eu sigo do meu jeito e reconstituo como eu quero. É aquela frase do Jucá. Tá todo mundo junto, tira, eu paro a Lava Jato, eu volto no mecanismo e eu toco o capitalismo do jeito que eu quero. Como é que é o jeito que eu quero? Tem Constituição de 88, sem padrões da relação público-privado construída a partir do Vargas, e aí como é que eu faço isso? Na porrada e no processo. E um dos mecanismos dessa privatização que era, se você pensar, o PSDB eleito, isso implode por dentro sem controle, tá? Pelo efeito Joesley. E é evidente aí que acho que é o gancho que... Eu vou fazer o gancho para o pessoal que vai chegar. Então, Eduardo, o que é que isso tem a ver com o externo? Como é que o imperialismo operou dessa forma? Tá? Aí o meu argumento aí, usando até o Piero e o pessoal, é caos mesmo. Como? Jogou-se uma bactéria
a partir da Operação Lava Jato, das informações da Petrobras, né? E esse mecanismo, e aqui eu queria ressaltar isso, ele foi impulsionado internamente porque todo mundo achou que poderia controlar a Lava Jato, tá? Isso vai do pessoal que antes era pró-lavajatista e depois virou contra. Gilmar Mendes, se você olhar, e aí tudo que eu estou falando aqui está na imprensa, então não tem nenhum problema. O Reinaldo Azevedo também, né? Todo esse pessoal que era lavajatista e que essa coisa, todo mundo achou que poderia controlar. Aquela delação do Sérgio Machado e aquela fala do Jucá, aquele diálogo, mostra isso muito claramente. Então o desembarque ali era, vamos parar a Lava Jato, vamos reestruturar o capitalismo. O Temer falou isso da Ponte do Futuro. Ou seja, não é a Lava Jato associada à ideia que você poderia controlar internamente e o mecanismo externo. E para mim o mecanismo externo veio como? Primeiro, atuação mais ativa na questão dos BRICS, da relação com a China, e aqui para mim tem um elemento central, que é o pré-sal. Tá? Libra 2013, eu também sou pesquisador, vou fazer o propaganda do pessoal do Think Tank, o INEP, tá? Eu sou pesquisador do INEP também, e a gente tem estudado o setor de petróleo, tá? Com essa discussão estável, e acho que é fundamental. Mas qual é o ponto ali? Naquele momento, em Libra, as grandes empresas petroleiras norte-americanas não conseguiram entrar no leilão. E mais ainda, as empresas de fornecimento, a Halliburton, teve contrato rompido em 2002 e 2003 com a Petrobras. Para quem não sabe, a Halliburton teve com o presidente Dick Cheney, aquele do Deep State. Ou seja, o foco ali era, vamos... E aí, o Wikileaks e mesmo outros vazamentos mostraram isso. A ideia era o petróleo. Agora, o que aconteceu? Os nossos setores dominantes, achando que controlavam tudo, começaram a atuar a favor disso, achando que depois ia resolver no final. Isso foi criando uma bola de neve e foi destruindo todas as instituições que a gente tem no caminho. Então, a gente ainda vive essa crise. Os militares vão entrar no meio dessa confusão achando também que vão resolver a bola de neve, eles só vão aumentar a bola de neve. Então, Bolsonaro expressa todas essas contradições do nosso capitalismo que desmancha, uma crise institucional que desmancha. E por isso, como eu não consigo coordenar para frente, o que é que esses empresários fazem? O botim. Eu resolvo tudo no curto prazo. Eu vou me apropriar, eu vou, vamos dizer assim, brigar pelo botim porque eu não sei o futuro. Logo, você entra num estado de degradação do país e o povo, a nação, está fora do jogo. Tá? Então, se a gente não compreende isso, esses elementos estruturais dessa configuração, ficamos numa discussão perdida, acho que é um pouco da contribuição. E aí eu dei esse gancho, e aí mais um outro só para fechar. Por exemplo, o William Ozaki tem um texto bem interessante que produziu no INEP, mostrando como, por exemplo, sumiram HDs tá? Da Petrobras, de informações sísmicas, ao mesmo tempo também os interesses da Halliburton, ou seja, ali você operou para um movimento, e eu acho, e eu desconfio, que aí não tem como provar, aí é hipótese, eu desconfio que talvez tenha sido o negócio que a CIA ou as agências de informação e inteligência fizeram que menos gastar dinheiro. Sabe por que menos gastar dinheiro? Você fala o roubo, o suposto roubo dos HDs? Não. Que eu falo é a influência do Império Norte-Americano sobre a Lava Jato, na passagem de informações, talvez seja um negócio mais vantajoso que essas agências de informações fizeram. Por quê? E aqui, para fechar, e tem a ver com a nossa Constituição Histórica. Por quê? Porque parte desses operadores da Lava Jato, tá? Eles não enxergam o que é o Brasil, eles bastou dar uma palestrazinha em uma universidade e ser convidado para alguma coisa, tá? Que eles acharam que estava salvando o país, porque estava combatendo a corrupção, estava combatendo a da de cima. Isso é um grau de viralatismo. Nada, dizia que achava nada, dizia que achava. Enquanto estava falando isso, tinha gente lá levando grana do Dario Messer. Não, Robles, é claro que tinha gente que levava grana, é claro que tinha. Mas, por exemplo, o Dallagnol comprou, isso está no jornal, comprou para especular financeiramente imóveis no Minha Casa Minha Vida, Robles. Você vê que não é um padrão. O Eduardo, ele vendeu palestra a pessoas que tinham sido investigadas por ele. No mínimo é um conflito de interesse. Então, ninguém ali se salva. Se eles fossem aplicar a própria régua a eles mesmos, ninguém passava. Mas, Romulo, eu concordo com você. Isso eu concordo, é a régua. Mas se você pensar, quanto é que ele vendeu aquelas palestras? Ele divulgou o valor. Sabe assim, é como se você vendeu muito barato, no sentido do complexo de vira-lata. E a nossa elite, nesse sentido,
a classe média e parte da nossa elite enxerga muito mais os Estados Unidos como exemplo, não enxerga a nação país. É isso que eu queria ressaltar. Isso tem a ver com o quê? Essa classe média e o andar de cima. Com a nossa Constituição histórica. Os efeitos do que é a lógica da Casa Grande, a questão da escravidão, o antirreformismo social, que é histórico, que está na nossa transição republicana. Tá? E que a gente não conseguiu combater isso, mesmo com o nosso desenvolvimentismo, a gente conseguiu avançar parcialmente, mas muito pouco. A gente precisa refundar o país, não é brincadeira o que a gente tem pela frente. É nesse sentido que eu queria reforçar essas dimensões. É claro que o imperialismo fez esse movimento sem dúvida nenhuma, mas uma lógica foi reforçada porque os caras do dinheiro, o nosso bloco no poder, por ser conectado com essa lógica da Casa Grande, achou que poderia controlar tudo. E a gente hoje está nesse caos gigantesco e os efeitos do que a gente percebe aí, como Elias, aí para fechar o que Elias comentou, é política, mas é mais do que política, é preciso reconstruir as instituições e é preciso fazer um projeto ousado de enfrentamento do país e passa por o que a gente já debateu aqui, reforma tributária progressiva, renda universal mais alta, ou seja, ampliar, e depois a gente pode discutir isso nos próximos programas, se tiver o prazer de voltar por aqui, mas a questão toda é que o Brasil precisa ser refundado, porque ele está desmanchando enquanto nação e corremos riscos, inclusive, na minha visão, territoriais, inclusive, de desmanchar mesmo. Acho que isso tem que estar no horizonte. Eduardo é muito alarmista. Se você vê o que eu escrevia 5 anos atrás, e antes me chamavam, até nos corredores dos colegas, eles brincavam comigo assim, pô, Eduardo, você tá exagerando, você tá maluco. Aí 5 anos depois o colega falou, Eduardo, o que é que vai acontecer agora para frente? Eu falo, agora? Não tenho a mínima ideia no meio dessa confusão que a gente chegou. É isso aí, maravilha, Eduardo. Não, já está contratado. Só não volta sexta-feira que vem se você não quiser. E olha só, tomando partido da minha pesquisa de doutorado aqui na Suíça, tem um sujeito já falecido que chama John Harry Dunning. Ele era professor da Escola de Negócios de Harvard e ele era a principal referência, ele que articulou primeiramente o que seriam os drivers, assim, os motores, o que formularia a dinâmica de atração de investimento estrangeiro. E no início ele não tinha colocado isso, mas já nos anos 90 ele passou a dizer que do que determinava se o país recebia ou não investimento estrangeiro, vou colocar aqui na tela na Wikipedia do artigo dele, era a qualidade e a estabilidade das suas instituições. E isso é muito importante, essa observação que você fez, porque o pessoal, todo o tempo da Lava Jato, enquanto destruía-se a institucionalidade, na verdade, o sistema político, eles diziam que não, que aquilo era a melhora das instituições. Bom, se fosse o caso, a gente estaria tendo uma chuva de investimento estrangeiro, que está longe de ser o caso. Então, ele foi amigo de um dos meus orientadores aí no doutorado, e obviamente que ele estava muito citado na minha tese de doutorado, nem chegou a nascer, né? Ela morreu durante a gestação, porque um dos pressupostos da minha tese, eu inocente, cheguei aqui em 2010, né? Que era o Brasil da Economist, o Cristo Redentor decolando, eu falei, o Brasil é um país maduro institucionalmente, aí eu escrevo a tese, apresento em congresso, capítulo e tal, aí pá, chega 2014, falando, isso aí não tá muito bem não, e tal. E aí acabou, e infelizmente, então, cursei o doutorado, não tive o grau, porque para ter o grau tem que reescrever tudo, porque o que eu escrevi estava completamente furado, eu mesmo não conhecia tão bem assim meu país, Eduardo Costa Pinto, e achava que a gente tinha amadurecido institucionalmente. Elias Jabbour, para concluir por hoje essa discussão econômica, e a gente começar a receber aí Roberto Requião e Glauber Braga, e na sequência Piero Leirner e Pepe Escobar, sendo que Piero Leirner mandou um grande abraço para você, Eduardo. Elias. Eu queria mais linkar aqui para terminar minha... Eu entrei... Eu sou igual ao budismo, né? Nasceu na Índia e morreu na Índia, né? Eu comecei aqui e já morri aqui. O Dudu fala essa questão da falência da nação. Acho que é o link que eu faço exatamente esse. O Brasil, enquanto tentativa civilizatória, está se esfarelando. Essa que é a questão. É uma questão muito mais estratégica do que nós imaginamos. Quando você traz o Pepe Escobar aqui, e a gente conversa com ele, traz toda essa discussão de como que anda esse movimento na arena internacional, e você percebe qual que é o papel do Brasil no meio disso. Ou seja, o Brasil virou um território livre, uma bagunça generalizada, enquanto todo mundo está protegendo seus blocos, cada país protege seu bloco de capitais, a Alemanha, Estados Unidos, a China protegendo seus blocos de capitais. O Brasil está pensando aí em diminuir o Estado, reforma administrativa, as instituições funcionam para uns, para outros não. Acho que é basicamente isso, porque que o Eduardo coloca.
Aliás, quando eu falei do Eduardo para você, Romulo, deixa eu fazer uma confidência aqui diante do público, é exatamente trazer essa discussão aqui para o Duplo Expresso, desse grau de sofisticação de uma elaboração de uma economia política para entender o tempo presente do Brasil. Porque, particularmente, tem uma visão, eu e outros, uma visão um pouco mais curta em relação a quem está pesquisando isso a fundo. E talvez no Brasil hoje, a figura que esteja fazendo isso é Eduardo, né? Então, eu fico muito feliz em vê-lo conosco aqui e serei, vamos dizer assim, terá minha audiência completa o Duplo Expresso e voltarei mais vezes aqui também, quando convidado também, evidente. Né? Mas não é convidado. Eu quase falei off-course aqui, porque eu estou preparando uma apresentação para amanhã, né? Então, na qual eu me inscrevi, inclusive. Vou estar assistindo também. Eu estou aqui pensando um pouco em inglês, né? Então acabei confundindo aqui o termo final, né? Mas a minha ideologia é nacionalista, tá? Não tem confusão do ponto de vista político, não. Um abraço, pessoal. Valeu. Um abraço. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Elias. E se vocês puderem, a gente continua essa discussão na próxima sexta-feira. Combinado? Combinado. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado pelo convite, Romulo. Se o Calil deixar, obrigado pelas palavras do Elias aí também. É isso. É isso aí. Muito Valeu. bem.